Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje, 20 de junho, 7h01 da manhã, terça-feira. Muito bem-vindos, muito bem-vindas todas as pessoas que estão nos acompanhando por aí. Já vi que tem bastante gente nos comentários. Estamos ao vivo, horário de Brasília, para todo o Brasil, para todo mundo, quiçá para todo o universo, né? Não sabemos onde esses sinais estão chegando, né? Se você está nos assistindo de fora do planeta Terra, você pode mandar também uma mensagem para o nosso amado programa. Estamos ao vivo lá no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Sempre peço para vocês aqui, se puderem, por gentileza, pulem para o YouTube. É de lá que nós coletamos os comentários de vocês, que são feitos todas as manhãs aqui, para colocar no ar. Bom dia para todo mundo que está acordando agora no Brasil, bom dia para todo mundo que já está fora do Brasil, que está em outros países, que está em outro fuso horário. Muita gente nos acompanha também pelos países aí por aí, né? Na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Argentina. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa seu like se você puder, inscreva-se no canal também, ativa o sininho para ser avisado quando estivermos online e, claro, sempre peço todas as manhãs, quem puder, pega o nosso link de compartilhamento, é moleza, vai ali no YouTube, clica em compartilhar, você vai ser direcionado para aquelas várias abinhas de redes sociais e você pode mandar aí pro Telegram, pro WhatsApp, pros seus grupos de WhatsApp, pra galera que você gostaria que acompanhasse este programa. Lembrando que o Desperta vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã em ponto, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Quem perdeu o programa, naturalmente pode rever o programa porque fica gravado aqui no YouTube. Então já falei ontem, quem perdeu os programas da semana passada, onde falamos muito sobre as lojas americanas, programas importantes, aliás, haverá sessão da CPI das Americanas essa semana e pessoas serão ouvidas. Possivelmente quebras de sigilos bancários e telefônicos serão colocadas em votação e outras pessoas devem ser chamadas para depor na CPI das Americanas. Falaremos sobre isso brevemente e hoje temos um assunto importantíssimo aqui sobre a Lava Jato. O Conselho Nacional de Justiça está fazendo o que eles chamam lá de investigação de correição, né? Na verdade, estão dando aquela olhada, né, Jimmy, para dentro da Lava Jato, para entender o que aconteceu lá. Já falei isso outras vezes aqui, o juiz Eduardo Apio, afastado da 13ª Vara, por conta daquele episódio que ainda estamos em dúvida, não sabemos, né, porque não temos uma confirmação ainda científica, né, se ele teria ou não feito um telefonema lá, aquela espécie de trote para o sócio, né, do juiz Sérgio Moro e da Rosângela Moro, o filho do desembargador Malucelli, o cara que impediu a vinda de Tacla Duran para o Brasil, tomou também outras decisões lá. O juiz Apio, por enquanto afastado da 13ª Vara, estava fazendo ele próprio uma investigação dentro da investigação, uma espécie de correição dentro da 13ª Vara. Já havia identificado ali alguns sinais amarelos e agora o CNJ mandou bastante gente para lá, inclusive para o TRF4, fez uma espécie de intervenção para fazer essa investigação, está analisando documentos, planilhas, ouvindo pessoas e identificou, notícia que saiu fresquinha, uma espécie de um dinheiro fantasma aí, R$1 bilhão que teriam sido ou mal gastos ou não teriam aparecido nas contabilidades oficiais da Lava Jato. Esse dinheiro a gente vai explicar que grana é essa, de onde ela veio, para onde ela foi ou para onde ela não foi. Essa é a grande suspeita do CNJ hoje. R$1 bilhão nas mãos da Operação Lava Jato, dos quais não se tem notícia até agora para a gente entender exatamente o que aconteceu com essa grana. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Claro, a gente vai dar aquela passada sobre as notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Então, muito bom dia para todo mundo que está chegando por aí. De novo, deixa o seu like, compartilha esse programa. Aliás, compartilha esse programa por um motivo muito especial hoje, porque eu tô de roupa nova, Jimmy, né? Então as pessoas pelo menos compartilhem o programa. A pessoa fala, eu não gosto do Leandro, não gosto dele. Não gosto, eu gosto do Terça Livre, né? Eu gosto do Jornal da Cidade Online, dessas coisas, né? Dessas coisas que não tem CNPJ, que não tem CPF, dessas notícias sem procedência, né? Aliás, quem consome notícias sem procedência é como quem fica comendo junk food por aí, né? Você não fica se alimentando de comida
que você não sabe a procedência, né? Então por aqui nós temos comida de procedência, né? Toda bonitinha, organizada, né? Aqui a gente lava a salada, né? A gente faz aquela coisa, a gente deixa o feijão de molho, então você sabe de onde é que tá vindo a notícia daqui. Então, como hoje eu tô de roupa nova, né? Tô um rapaz aprazível, bonito, né? Comprei umas roupas novas, eu não tinha mais roupa de frio, tá fazendo um frio do caramba aqui, então eu resolvi aqui, olha que bonito que eu tô. Então se você quiser, por gentileza, compartilhar apenas pelo asseio do apresentador, estão autorizados, compartilha e fala assim, ó, pode deixar no mudo, fica só olhando, né? Faz uma análise, né? Eu tenho que puxar mais um pouquinho aqui, né? Que eu tenho uma personal stylist, né? Também conhecida como minha esposa. As pessoas falaram que não posso falar da minha mulher aqui porque parece machismo, né? Mas é verdade, foi ela que me ajudou a comprar roupa porque eu não sei comprar roupa, né? O meu guarda-roupa é um desastre, aliás, agora tá ficando um pouquinho mais bonitinho, né? Gente, vamos lá então, vamos lá passar pelas notícias do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai cair em assuntos como CPI das Americanas, CPI dos atos golpistas, que vai ouvir hoje, uma pessoa chave importantíssima no caso dos atos golpistas, aquele ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o homem que organizou aquele monte de blitz para tentar evitar que eleitores do Lula chegassem aos locais de votação no segundo turno. Lembram dessa história? Pois é, esse cara, aliás, foi aposentado voluntariamente, de modo compulsório, pela Polícia Rodoviária Federal, com o seu soldo integral, né? Foi punido por enquanto esse cidadão? Não, pelo contrário. Fez a operação para tentar ajudar o Bolsonaro a ganhar as eleições e depois foi aposentado pela PRF, vai poder procurar outros empregos por aí, enquanto ganha o seu salário lá como agente da Polícia Rodoviária Federal. Esse cidadão será ouvido hoje, falaremos dele também e falaremos, claro, também de uma notícia fresquíssima dada pela Juliana Dalpiva sobre General Heleno. Aparece o nome de General Heleno nos grampos, né, do braço direito do Bolsonaro, o CID. Falaremos sobre isso também, vamos mostrar como aparece o Heleno, onde estava posicionado o General Heleno ali e também a resposta do General Heleno, que é muito boa. Muito boa a resposta do General Heleno. Fiquem aí, vocês vão saber exatamente a desculpa que o General Heleno deu para estar aí metido em conversas golpistas que levaram ao 8 de janeiro. Vamos lá então, começando o programa de hoje. Lula vai para Roma como peça no xadrez do Papa Francisco para a guerra da Ucrânia. Essa é a manchete dada pela Folha de São Paulo hoje, uma manchete bastante tendenciosa, digamos assim, né? Porque coloca o Lula aí como agente passivo dessa... Você sabe que eu gosto de reescrever manchete aqui, os meus colegas jornalistas me odeiam quando eu faço isso, mas tudo bem, como eu sempre digo, não estamos aqui para fazer amigos, mas sim para informar as pessoas, né? Lula vai a Roma como peça no xadrez do Papa Francisco para a guerra na Ucrânia. Para o Vaticano, encontro com o presidente brasileiro pode abrir caminho até Putin e favorecer negociação de paz. Então, não necessariamente o presidente é uma peça no xadrez, até porque Lula fala em negociações de paz desde o governo de transição, desde antes de assumir a presidência da República em janeiro de 2023. Então, na verdade, Papa Francisco e Lula têm interesses comuns nessa história, né? Interesse comum de formar um bloco de países para tentar, de algum modo, negociar a paz lá na guerra da Ucrânia. Lembremos, na invasão russa na Ucrânia, né? É disso que se trata. Vamos lá então ver o que a Folha de São Paulo está nos trazendo aqui por hoje. O encontro do Papa Francisco com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agendado para quarta-feira, 21, no Vaticano, portanto, amanhã, é parte de uma série de passos do líder católico na tentativa de posicionar a Santa Sé como facilitadora de conversas que possam promover tratativas de paz pela guerra na Ucrânia. Depois de enviar o cardeal italiano Matteo Zuppi a Kiev no começo deste mês, estariam em curso os preparativos para uma viagem do próprio Papa até Moscou. Como parte da operação, tanto Lula quanto o líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, têm audiência nesta terça-feira com o Papa. São vistos como nomes que mantêm canais de contato com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que poderiam abrir o caminho de Zuppi até expoentes do Kremlin. Vamos lembrar uma coisa, esse Zuppi, ele é uma espécie de... não é esse cargo, tá, gente? Mas ele é uma espécie de ministro das relações exteriores do Vaticano. O Vaticano, sabemos, né? É um Estado, né?
Então, esse Zuppi é o cara das relações exteriores do Vaticano, é uma espécie de negociador também do Vaticano. Então, é ele que está fazendo a correria lá dentro do Vaticano, claro, sempre a mando do Papa, né, obviamente, e o interesse do Zuppi é tentar chegar até o Vladimir Putin. E para isso, o Lula e também o líder cubano Miguel Díaz-Canel, que tem uma audiência com o Papa hoje, portanto a audiência do Lula é amanhã e a do Canel é hoje, são vistos como pessoas que podem colocar o Vaticano em rota para conversa com o Putin. Lembremos de uma coisa importante, o Brasil, não apenas o Lula, né? O Brasil tem relações históricas com a Rússia. Vamos lembrar que quando os canhões estavam começando a fumegar já nessa guerra da Rússia, o próprio Bolsonaro visitou o Putin na época, né, enquanto ainda era presidente da República, em busca principalmente de garantir o fornecimento de fertilizantes para o Brasil, lembrando que a Rússia é um dos principais produtores de fertilizantes para a agricultura do mundo. Aliás, talvez a única coisa que o Bolsonaro fez que presta nessa vida foram essas relações com a Rússia antes da guerra da Ucrânia e durante também, lembrando que Bolsonaro também se negou, claro que não partiu só da cabecinha do Bolsonaro, isso foi uma coisa que veio do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores, um grupo, né, de pessoas ali que estavam no governo por acaso, mas a maioria delas é servidor de carreira, decidiram não enviar munições e armamentos para a Ucrânia durante o governo do Jair Bolsonaro, e isso manteve sim uma posição de neutralidade do Brasil em relação a esses dois blocos, o que coloca o Brasil como um dos possíveis negociadores dessa paz que não vem, né? Essa paz que na verdade interessa a poucos, essa é a grande verdade. Já falamos aqui no programa sobre os interesses da Europa e também das fábricas de armamentos dos Estados Unidos em fornecer armamentos para a Ucrânia. A Ucrânia vem com um problema de munições há bastante tempo, mais ou menos desde a metade para frente dessa guerra, né? Tem um problema sério de suprimento de munições. Os Estados Unidos estão com as suas fábricas operando no talo, portanto fazendo bilhões de reais com essa guerra. Esta é a verdade, gostemos dela ou não. E a Europa também está tratando de vender muita munição para a Ucrânia, transferir muito armamento militar que eventualmente será substituído por coisas mais novas na Europa, né? Então estão mandando tanques para lá, estão mandando aviões, né? Os famosos americanos F-16, porque saibamos todos, claro, que os exércitos europeus e o exército americano estão sempre se modernizando, então estão mandando uma espécie de sucata voadora também para a guerra na Ucrânia, para eventualmente serem abatidos por lá. Isso não vai sair de graça, claro que não. Há um financiamento, inclusive, da Europa como um todo, para que esses acervos nacionais de armamento sejam enviados para a Ucrânia, tá? Então ninguém está fazendo caridade nessa guerra, sabemos todos aqui, por favor, tenham isso em mente. Portanto, o encontro do Lula vai acontecer com o Papa Francisco amanhã. O Lula desembarca em Roma nessa terça-feira, onde também se reunirá com o presidente italiano Sergio Mattarella e o prefeito da capital, né, de Roma, Roberto Gualtieri, do Partido Democrático, o PD, que é um partido que tem relações históricas com o Partido dos Trabalhadores no Brasil, um partido considerado lá na Itália de centro-esquerda, tá? Na verdade é uma grande coalizão que se formou aí nos últimos 10 anos, o Partido Democrático. Não está previsto nenhum encontro do Lula com a primeira-ministra Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni, lembrando que era ministra da Juventude do Berlusconi, morto 10 dias atrás, e vem de uma militância de uma juventude neofascista. Então, por hora, não estão previstos encontros oficiais, ao menos, entre Giorgia Meloni e o presidente Lula. Isso, de fato, não deve ocorrer. Além dos temas ligados a questões ambientais e sociais, o principal assunto na pauta de Lula e Francisco, deverá ser, claro, o conflito no leste europeu. Ambos afirmam buscar consenso entre os países que levam a negociações pela paz, apesar de Vladimir Zelensky ter jogado água fria em ambas as iniciativas. Para finalizar essa notícia, vamos lembrar que Lula esteve aí no Japão algumas semanas atrás. O
Itamaraty divulgou uma agenda, uma tentativa de agenda do Lula com o Zelensky, afirmou que marcou 3 horários de reuniões distintas, Zelensky ficou de aparecer e deu o famoso cano, né? Não apareceu. Zelensky depois tirou até uma onda desse negócio, e aí ficou aquela coisa meio dúbia. Na verdade, todo mundo viu o que Zelensky foi fazer lá, e aqui não estamos julgando. Claro que Zelensky tem o direito de fazer o que ele quiser no país dele, afinal de contas, a autodeterminação dos povos está aí para todo mundo, né? Mas o objetivo do Zelensky no Japão, no encontro do G20, foi buscar mais aliados para que enviassem armas e munições para a Ucrânia. Como o Brasil não se dispõe a fazer isso, lembrando desde o governo Bolsonaro, importante falar, não enviamos, né? O país não enviou armas e munições para a Ucrânia. O governo Lula manteve esse entendimento, Zelensky esnobou o encontro com Lula e foi buscar encontro com outros líderes que poderiam ajudá-lo nesta guerra. Essa, por enquanto, é a realidade dos fatos. Portanto, esperemos amanhã um encontro de Lula com o Papa Francisco para a gente ver mais ou menos para onde caminham essas coisas nas próximas semanas. Vamos lá então, notícia importante da CPI dos atos golpistas de hoje, né? A CPI dos atos golpistas houve ex-diretor da PRF nesta terça-feira. Silvinei Vasquez será a primeira testemunha ouvida pela comissão. Além dele, a CPI deve votar novos requerimentos e convocações do ex-GSI, Gonçalves Dias, que era ministro do Lula até janeiro, né? Na verdade, até fevereiro, quando veio à tona aqueles vídeos clássicos já, né, do G. Dias caminhando lá pelo Planalto, que foram publicados pela CNN Brasil com uma chave de leitura bastante exagerada, bastante equivocada, né, colocando o G. Dias ali como um aliado de primeira hora dos golpistas, que estaria lá abrindo portas para eles, facilitando a entrada dos caras lá dentro, aquela coisa toda, né? Depois fomos ver que a história não era bem aquela, não era exatamente aquela. De todo modo, o G. Dias, claro, tem muita coisa a explicar na CPI, possivelmente será convocado e deve aparecer na CPI nos próximos dias. Outras pessoas também devem ser convocadas, entre elas o ex-diretor da ABIN. A convocação, portanto, de Silvinei Vasquez foi requerida pela relatora Elisiane Gama como testemunha, por isso ele é obrigado a comparecer. Em caso de ausência, pode ser alvo de condução coercitiva. Apenas investigados têm o poder de não participar. Em sua justificativa de convocação, a relatora afirmou que Vasquez tinha uma importante função. Deixa eu só dar um pause nesse negócio aqui, senão é capaz do YouTube derrubar a gente, né? Você sabe que no YouTube você não pode passar absolutamente nada, né? O que complica muito a nossa tarefa de informar vocês, porque a gente tem que ficar driblando essas coisas do YouTube, porque não dá para passar qualquer coisa que a gente quiser aqui. Em sua justificativa de convocação, a relatora afirmou que Vasquez tinha uma importante função no governo e que, por isso, pode falar sobre possíveis outras suspeitas de atentado em rodovias federais. Vasquez é investigado em um inquérito que apura se houve prevaricação na atuação da PRF durante o bloqueio de rodovias feitos por bolsonaristas e se houve violência política nas fiscalizações de veículos feitas pela corporação durante o segundo turno das eleições de 2022, em especial no Nordeste. Tem um vídeo muito curto aqui que a gente vai mostrar para vocês e aí vamos destrinchar essas duas coisas aqui para vocês entenderem mais ou menos como as coisas estão caminhando, tá? Vamos lá mostrar esse vídeo de um cara que estava tentando ir votar no Nordeste no segundo turno e que estava sendo barrado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele mostra, inclusive, que os policiais teriam arrancado um adesivo do Lula do carro dele enquanto deixavam livremente adesivos de bolsonaristas e bandeirinhas do Brasil pulularem pelas urnas do Nordeste durante o segundo turno. Vamos lá, Jimmy, solta o vídeo pra gente aí. Ali na seção ali tá cheio. Ei, De adesivo da Beija-Feira. E a Polícia Federal arrancou o adesivo do carro do senhor? Do meu carro arrancou. Arrancou? Do meu carro. E tomou a bandeira do outro. Tirou a bandeira, mandou tirar a bandeira do Lula. Tá filmando? Tô filmando. Eu tô filmando porque eu vou denunciar. Não tiraram. Eu vou denunciar pro Ministério Público agora. Do Bolsonaro, Tá censurando não mesmo. Tiraram, encarnaram porque o presidente Lula tá aqui, ó. Atenção, Ministério Público aqui em Juazeiro do Norte. Se eu Aqui, ó. votar em Lula, é 1000 vezes Lula, pra tirar essa besta-feira. Que é Juazeiro do Norte, aqui no bairro Pirajá, a Polícia Federal tá vindo aqui, arrancando adesivo de carro, que tem adesivo de Lula, tá arrancando, tirando bandeira dos carros. Fazer protesto, gente!
Bora descer aí lá. Os pneus aí. Esse vídeo foi publicado pelo site Brasil de Fato. Vários desses vídeos apareceram no dia da votação do segundo turno no ano passado. Vocês lembram, né? Vídeos de pessoas que estavam sendo paradas em blitz quilométricas pelas rodovias federais, principalmente no Nordeste do Brasil, e também ônibus inteiros de eleitores que estavam sendo parados. E a avaliação geral das pessoas no dia é que as pessoas estavam sendo barradas para não chegarem até as urnas, para não depositarem seus votos para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tem duas coisas importantes que estão rolando aqui nesse parágrafo para a gente ficar de olho. Ó. Primeira coisa, o Silvinei Vasquez, esse cara que era o manda-chuva lá da Polícia Rodoviária Federal, né? Ele é investigado em um inquérito para ver se teve prevaricação da PRF durante bloqueio de rodovias feitos por bolsonaristas. O que é isso? A PRF vai lá, chega lá, tem uma rodovia bloqueada por bolsonaristas, impedindo inclusive a votação de pessoas que desejariam votar no Lula, lembrando que seria em praças onde o Lula havia feito uma votação majoritária no primeiro turno. Portanto, esses movimentos aconteceram no segundo turno. Então, ele é investigado para ver se a corporação que ele comandava na época cruzou as mãos em relação a esses bloqueios, e sabemos muito bem como as polícias conseguem debelar bloqueios no Brasil com porrada, bomba de gás e bala de borracha. É só querer, né? Se você tiver vestido com uma camiseta vermelha, ou, por exemplo, for professor, é rapidinho, né? Ou indígena, né? Quilombola, estiver protestando alguma coisa desse tipo assim, rapidinho os caras liberam a rodovia. Nesse caso, ele é investigado para ver se cruzou as mãos em relação a esses bloqueios. Uma outra investigação é em relação à fiscalização excessiva de veículos feitas pela corporação durante o segundo turno das eleições em 2022, em especial no Nordeste. Mais tarde saíram reportagens sobre isso com documentos da própria Polícia Rodoviária Federal, mostrando que os agentes tinham bloqueado, sim, as rodovias onde o Lula tinha feito uma votação maior, tá? Peraí que caiu o meu microfone, deixa eu botar no bolso aqui. Estamos organizados de novo? Sim, estamos. Vamos lá então, seguindo aqui, a CPI também deve analisar requerimentos. Entre os pedidos pautados pelo presidente Arthur Maia, né, estão acesso aos inquéritos sobre o 8 de janeiro que ocorrem no STF. Isso possivelmente não deve acontecer porque os inquéritos são sigilosos. Por quê? Porque a Polícia Federal ainda investiga os atos do dia 8 e os possíveis mandantes, financiadores e incitadores. São dois os inquéritos da Polícia Federal. Dificilmente essas informações serão enviadas para a CPI, até porque tem uma curiosidade nessa CPI, né? Coisas do Brasil. Parlamentares que participam da CPI também são investigados. Como, por exemplo, o deputado André Fernandes, né? Esse é um dos exemplos. Então, é óbvio, me parece óbvio, que o STF não enviará informações sigilosas de investigações sobre essas pessoas para elas mesmas, né? Veremos o que acontece hoje com esses requerimentos. Convocação também do G. Dias, como já falamos aqui, e também a convocação do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Saulo Moura da Cunha. Esses requerimentos foram rejeitados na semana passada. A base do governo entende que esses nomes devem ser ouvidos, mas em um segundo momento, claro, porque a Elisiane Gama, relatora, com o seu plano de voo da CPI já aprovado, falou que é preciso reconstruir a historicidade dos fatos. O que é que a oposição bolsonarista quer fazer? Colocar um monte de lama nessa água, sujar a água, chamar um monte de gente para fazer bagunça, criar confusão, de modo que as pessoas não entendam como chegamos no 8 de janeiro, tá bom? Então, atenção nisso hoje. Aliás, o pessoal da produção pode me confirmar, mas eu acredito que hoje o nosso querido William De Luca fará ao vivo durante a sessão da CPI, né? Me confirmem aí, pessoal, por favor, se é isso. Se não tiver, não terá. Mas se tiver, terá. Essa é a grande verdade, né? Então, muito possivelmente hoje, depois do ICL Notícias primeira edição, quando a CPI começar os seus trabalhos, o William De Luca vai fazer um ao vivo, então vocês podem acompanhar a CPI com o sinal direto lá da CPI nos canais do ICL com comentários do William De Luca. Tá bom, gente?
Vamos lá então para lembrar, isso aqui, matéria do ano passado, né? Agente da Polícia Rodoviária Federal comemora no WhatsApp bloqueio a eleitores do Lula. Tá aqui a foto do cidadão, né? Com a divisa da Polícia Rodoviária Federal e o post que ele comemorou lá no WhatsApp. Olha a cara de alguém que está preocupado com as determinações do ministro. Os ministros, ele está falando do Alexandre de Moraes, que mandou desbloquear as rodovias, né? Só cumprindo o cartão programa e correndo atrás de petista, tá? Isso aqui é matéria da revista Piauí, publicada em 30 de outubro, portanto, no dia da eleição, pelo repórter Alan de Abreu, lá na revista Piauí. Teremos CPI? A CPI vai ser transmitida, mas o William não estará presente. CPI será transmitida hoje nos canais do ICL, mas o William não estará presente. Tudo bem, perde um pouco, né, de graça, porque o William é uma pessoa muito querida e muito inteligente, mas, de todo modo, quem quiser acompanhar, pode acompanhar a CPI pelos canais do ICL, tá bom? Deve pegar fogo hoje lá, viu, gente? Então, fica ligado aí, coloca lá no YouTube do ICL que você pode acompanhar a CPI direto aqui com a gente. E aí, lembrando, para vocês terem uma ideia do contexto de tudo isso, né? Uma reportagem publicada também pelo UOL, exclusiva, Blitz eleitoral, Polícia Rodoviária Federal pagou mais agentes de folga em sedes onde Lula venceu. Isso aqui é uma comprovação material com documentos oficiais mostrando que a Polícia Rodoviária Federal tirou agentes da folga no dia da votação do segundo turno e posicionou esses agentes em praças onde o Lula tinha vencido no primeiro turno. Isso é uma clara tentativa de alterar o resultado das eleições. O responsável por isso, portanto, será ouvido hoje pela CPI dos atos golpistas. Alexandre de Moraes mantém prisão de 70 investigados por atos golpistas desde janeiro. Decisão do ministro foi motivada por previsão legal para que a cada 90 dias prisões preventivas sejam justificadas. Cerca de 250 investigados seguem presos pelas invasões do 8 de janeiro. Então aqui o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu manter na segunda, portanto ontem, a prisão preventiva de 70 investigados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. A decisão foram tomadas com base na legislação que prevê justificativa, portanto, de manter essas prisões, né? Entre os alvos estão políticos e empresários. Ao todo, o STF mantém cerca de 250 investigados presos. São considerados os casos mais graves praticados na invasão e destruição das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Então vamos lembrar tão rapidamente para vocês terem isso na cabeça também. 250 pessoas seguem presas, no entanto, o número de réus é muito maior. As pessoas que foram liberadas, mas já respondem oficialmente a processos no STF, passa de 1.000 pessoas, tá? Então, invasão de 8 de janeiro, tem um inquérito da Polícia Federal que investiga a invasão material do 8 de janeiro. Dessas pessoas, mais de 1.000 já respondem a processo no STF, são réus, portanto, 250 seguem presos. Há um outro inquérito da Polícia Federal que investiga, portanto, como eu falei antes aqui, os incitadores, financiadores e mandantes. Nisso esperamos que em algum momento apareça o nome dele, né? Dele. Como diz aquele eleitor que estava tentando votar no Lula, sem sucesso, porque estava sendo barrado pela PRF, a besta fera, né? Um abraço lá pro pessoal de Juazeiro do Norte, sempre tem uma galera por aí acompanhando a gente. Vamos lá, assunto quente do dia, trazido lá pela Juliana Dalpiva no UOL. General Heleno integrou grupo de militares que discutiu ação golpista, diz Coronel. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI no governo Jair Bolsonaro, fez parte de um grupo de WhatsApp com militares da ativa e da reserva, no qual foram discutidas ações golpistas, como a ideia de uma intervenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para impedir a posse de Lula. A existência do grupo foi revelada pelo UOL, pelo coronel aviador reformado Francisco de la Mora, que atacou o senador, o presidente e o STF. O grupo chamado Notícias Brasil, no qual fazia parte também o general da reserva Sérgio Etchegóin, lembrando que o Etchegóin foi o ex-ministro do GSI no governo
Temer Etchegóin, ouvido por aí, ouvido pela imprensa, faz parte de grupos de lobby para lá e para cá, de grupos que misturam empresários com milicos, com ex-políticos, né? Tá se camuflando muito bem o senhor Etchegóin, né? Citado como general, na verdade já mostramos no programa aqui várias vezes, inclusive, o Etchegóin hoje tem 3 ou 4 empresas montadas, que são empresas que tratam da relação do Estado com o poder privado, chamado popularmente no Brasil de lobby, tá? Então, o senhor Etchegóin não é apenas general da reserva, o senhor Etchegóin é um empresário e lobista envolvido em vários grupos empresariais e de estudos para lá e para cá. Então, portanto, atenção aos movimentos do Etchegóin, que segundo a Juliana Dalpiva, hoje estava no grupo de WhatsApp junto com o general Heleno, onde discutia-se atos golpistas no Brasil, tá? O grupo existiu até 8 de janeiro de 2023, dia dos ataques à sede dos 3 poderes, né? De acordo com o coronel, que falou isso para Juliana Dalpiva, para o UOL, né? Heleno lia as mensagens, mas não se manifestava sobre as iniciativas golpistas. Esse Rodrigo Pacheco é o maior canalha do Brasil hoje porque ele não faz o que tem que fazer. Esse cara vai passar para a história e para as leis da história do Brasil porque ele não deixa o Congresso fazer o que tem que ser feito, porque tem que caçar. Ninguém tem que respeitar a STF, não. Tem que caçar. São bandidos. Não existe justiça no Brasil, existe uma quadrilha instalada no STF, afirmou a coluna esse cidadão que participava desse grupo de WhatsApp. O general Heleno disse ao UOL que não se recorda do grupo e que nunca ouviu essas histórias de que vai se decretar intervenção. Eu lembro de pessoas que não recordavam de mensagens que tinham mandado no Telegram, né? Notadamente Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? O senhor se lembra o que o senhor comeu ontem, senhor Sérgio Moro? Não. Bom, tá justo, né? Se a pessoa não lembrar se ontem à noite comeu pizza ou feijoada, né? Agora, a pessoa não lembrar se participou de um golpe que as pessoas pediam intervenção militar, cheio de pessoas ali, de militares da ativa e da reserva, pessoas da importância, por exemplo, do empresário, lobista e ex-general Sérgio Etchegóin, é difícil acreditar que a pessoa não lembra de mensagens que ela leu de militares da ativa e da reserva pedindo golpe de Estado e pedindo para o Rodrigo Pacheco evitar a posse de um presidente eleito, né? O general Heleno, portanto, disse ao UOL que não se recorda, né, dessas histórias e tal. Não sei quem participou, disse o Heleno para a Juliana Dalpiva. Internet é um negócio que você começa a responder uma porção de coisas, mas nunca participei disso, disse o Heleno. E disse mais, eu não me lembro de ter lido essas mensagens porque não me lembro desse grupo. O Coronel Della Mora, esse Coronel Della Mora é o cara, portanto, que está caguetando o Heleno agora, né? O Coronel Della Mora é o cara que está dizendo, olha, tinha um grupo de WhatsApp de militares onde a gente discutia lá livremente golpe de Estado, por exemplo, evitar que o Lula tomasse posse, né? Nesse grupo estava lá o general Heleno. O que o general Heleno falou para Juliana Dalpiva? Que o Coronel Della Mora está muito velho. Não sei a importância que ele tem no quadro político nacional hoje. E por que eu tô rindo? Eu não costumo fazer piada com etarismo, né? Mas gente, peraí. Vamos puxar aqui para cima um pouquinho? Vamos puxar aqui? Cadê? Vamos deixar maior esse aqui? Porque, assim, o Heleno autorizou, né, que a gente fizesse essa piada com ele, né? Gente, o Heleno tá chamando o cara de velho. Ô, Jimmy, quantos anos tem o Heleno? Só pra gente saber. Procura pra gente, por favor. Né? O Heleno tá dizendo o seguinte, eu não lembro do grupo, eu não lembro de participar de um grupo de WhatsApp onde tinha o general, empresário e lobista Sérgio Etchegóin. Não lembro, né? É como se fosse um grupo feito, né, grupo de condomínio, né? Assim, aqueles que você nem lê, né? Você bota no mudo. Não lembro. Não lembro dessas discussões. E, aliás, o Juliana Dalpiva, o cara que tá falando isso pra você, ele é velho. Foi isso que o Heleno falou, tá? Isso não sou eu que tô falando, não. 76 anos, general Heleno, um jovem, na flor da idade, né, chamando o cidadão de velho, né? Então essa é a grande desculpa que o senhor general Heleno deu para Juliana Dalpiva quando a Juliana foi lá perguntar para ele se ele estava participando desse grupo ou não, né?
Então, portanto, segundo o Della Mora, a base para uma intervenção e até um adiamento da posse de Lula seria o relatório das Forças Armadas sobre o sistema das urnas apresentado em novembro de 2022. É tanta loucura no Brasil que eu acho que vocês não lembram, né? Lembram que o Exército apresentou um relatório sobre as urnas, o Brasil todo ficou esperando o que o Exército tinha que dizer sobre aquilo, né? Que, aliás, para mim, pouco me importa o que o Exército acha sobre as urnas, né? A importância para mim do que o Exército acha sobre as urnas é a mesma do que o Exército acha sobre cricket, né? Sobre o Carlo Ancelotti na seleção brasileira ou sobre o El Niño, né? Tem importância nenhuma para mim, zero, aliás, né? O Ministério da Defesa divulgou um documento dizendo que a equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação não apontou nem excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral do ano passado. Até porque eles são incompetentes para fazer esse tipo de análise, então não tem nem como apontar, nem como excluir nada, né? Nós não consideramos legal a eleição, consideramos o STF na ilegalidade, o TSE na ilegalidade, e todos os dias eles praticam mais um ato de ilegalidade. Invadiram os escritórios do senador Marcos Duval, diz sem mencionar a ordem judicial do STF de Alexandre de Moraes, da operação de busca e apreensão que aconteceu nessa semana, na quinta-feira da semana passada, né? Nós não entendemos como se pode tirar um cara da cadeia para ser presidente da República. Está se referindo aqui, portanto, claro, ao Lula, o bandido, o condenado, em dúvida nenhuma, afirmou esse Della Mora. Você não viveu 64, agora 64 é um pinto perto da ditadura que está instalada no Brasil. Essa é a cabeça dessas pessoas que estavam ali envolvidas nessa trama de golpe nesse grupo de WhatsApp. Portanto, coluna da Juliana Dalpiva publicada no UOL, Heleno integrou o grupo de militares que discutiu a ação golpista, diz coronel. General Heleno diz não se lembrar dessa história e diz que o tal do coronel tá muito velho. Já vimos aí que General Heleno, um jovem, na flor da idade, acusando alguém de ser velho, né? Muito bem, seguimos lá para a Folha de São Paulo. Exército mantém cargo de militares citados em relatório da PF. O comandante do Exército, General Thomas Paiva, decidiu esperar os desdobramentos judiciais antes de tomar medidas administrativas contra os militares da ativa citados em relatório da Polícia Federal sobre os celulares do tenente-coronel Mauro Cid. Isso é uma decisão absurda. Quem é que tem ascendência sobre o general Thomas Paiva? Quem é o chefe do Thomas Paiva? O presidente da República. O Lula, o seu general, falou que, por enquanto, vai manter todos os militares que apareceram nas conversas golpistas. Nós mostramos aqui, né, ao longo dos dias, o ICL mostrou também várias vezes, o militar Levande, ou Lewande, ou Lewende, ninguém sabe muito bem como se fala o nome do cara, né? O cara que ficava incitando, instigando o Mauro Cid para que o Bolsonaro desse a ordem. E caso desse a ordem, o exército cumpriria e tomaria o poder no Brasil. Portanto, pelo que diz o general Thomas Paiva, esses militares envolvidos em todas as conversas do celular do Mauro Cid permanecerão exatamente nos postos onde estão, tendo acesso às informações que têm, inclusive. Isso é o mais importante e o mais relevante dessa história toda. A avaliação, segundo interlocutores do general, é de que não é possível somente com o relatório analisar a conduta de cada militar. Como resultado, a decisão interna é cooperar com as investigações e agir somente após a repercussão dos casos na justiça, o que obviamente pode demorar anos, né? Generais afirmam, porém, que os militares investigados deverão ter mais dificuldades para progredir na carreira e chegar ao generalato. Nossa, que grande punição. Já que o caso se tornou um constrangimento para a cúpula militar. Obviamente, esses militares deveriam ser sumariamente afastados antes de qualquer coisa, para que as investigações chegassem a um fim e depois eles fossem recolocados em seus postos ou não. O Exército decidiu que não fará isso. Procurado pela Folha, o Exército afirma que ainda não foi oficiado sobre as apurações realizadas nas investigações em andamento. A Folha identificou, portanto, 11 militares da ativa no relatório completo da Polícia Federal sobre a quebra de sigilo do celular do braço direito do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. São oficiais que trocaram mensagens com Cid, foram citados por outros militares ou se manifestaram em grupos de WhatsApp.
O documento sobre a existência do grupo foi revelado no sábado pela Folha. Todos os oficiais, mais ou menos, Folha, esse documento estava andando pelo WhatsApp do Brasil inteiro, tá? Parabéns para a Folha quando faz jornalismo, né? Sempre falamos aqui, mas às vezes a imprensa tem essa onda de ficar puxando, né? É tudo eu que falo, tudo eu que faço, é tudo meu exclusivo. Nesse caso aqui, não, tá? Todos os oficiais foram procurados pela reportagem. O coronel Jean Demário da Silva respondeu que o grupo é antigo e mantém apenas conversas e opiniões. A defesa de Cid diz que se manifestará somente nos autos e os demais não se manifestaram. E aí a Folha faz um ótimo trabalho aqui e coloca nessa mesma reportagem quem são os militares citados nessas conversas do Mauro Cid. Conversas essas que tinham um projeto, um plano de aplicar um golpe no Brasil, impedindo que o presidente eleito Lula tomasse posse. Portanto, o exército decidiu que essas pessoas permanecerão exatamente onde estão, recebendo seu salarinho, batendo ponto e tendo acesso às informações que têm enquanto militares da ativa. Tá aqui então o tenente-coronel Mauro Cid, o tenente-coronel Marcelino Haddad Aquino Carneiro, tenente-coronel Fabiano da Silva Carvalho, o coronel Jean Levande Júnior, esse já famoso que ficava lá cutucando o Mauro Cid para o Bolsonaro dar uma ordem de golpe, né? Esse aqui, né, ficou bastante famoso na semana passada, vamos deixá-lo um pouquinho mais famoso. Aqui está a foto, para quem está só ouvindo esse programa, tá aqui o Levande, né? E aí tem o nome de todos os militares aqui, quem quiser dar uma olhada nesses nomes e também num breve histórico deles. O título da reportagem da Folha é Exército mantém cargo de militares citados em relatório da PF. Muito bem, rapidamente antes da gente cair aqui no assunto da Lava Jato, o assunto bilionário da Lava Jato, também lá da Folha de São Paulo, kit robótica segue na caixa em reduto de Lira 1 ano e 3 meses após a compra suspeita. Kits de robótica comprados há 1 ano e 3 meses por meio de contrato investigado por suspeita de corrupção continuam fechados em caixas nas escolas municipais de União dos Palmares, à espera de uso em sala de aula. O município tem 65 mil habitantes na zona da Mata Alagoana, recebeu 7 milhões e meio do governo federal na gestão de Jair Bolsonaro via emendas parlamentares de relator, o chamado orçamento secreto, né? Esse aqui é o nome de batismo, né, que a mãe e o pai do orçamento secreto deram para ele lá no cartório, né? Mas o apelido dele na praça, lá na escola, entre os coleguinhas, é orçamento secreto, tá, gente? Para adquirir os kits por meio de um programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, do MEC, do Ministério da Educação. Aqui, para quem está vendo o programa, estão os kits robóticas dentro dessas caixas, lembrando que, importante lembrar, quando falamos desse assunto, de 100% do dinheiro investido através do orçamento secreto para a compra de kits robótica, 70% foi para as Alagoas. Já falamos neste programa que Arthur Lira fundou a NASA, né? A National Alagoas Space Association, tá? 70% do orçamento secreto, do dinheiro do orçamento secreto gasto com kits robótica foi parar nas Alagoas. Hoje acordamos e descobrimos que parte desses kits estão trancafiados em caixas de papelão dentro das escolas, não estão sendo usados. A Polícia Federal, então, investiga, né, esse esquema que envolve aliados do Arthur Lira. O valor destinado à cidade de União dos Palmares, mais conhecida por abrigar em seu território a Serra da Barriga, onde funcionou o lendário Quilombo dos Palmares, foi o mais alto entre os municípios alagoanos contemplados com o programa no ano passado. E aqui a informação que eu falei para vocês aqui, né? Informação revelada pela agência pública, 26 milhões liberados a 7 cidades alagoanas para comprar os tais kits robótica, representavam 68% de tudo o que havia sido pago pelo FNDE para compra de kits robóticas em todo o país. Vamos lembrar de novo, 7 cidades em Alagoas levaram 70% da grana dos kits robóticas do Brasil inteiro. National Alagoas Space Association. É Space que fala? Eu acho que é, né? Quem sabe como é que abre a sigla da NASA aí? Nos comentários pode ajudar a gente, né? É Space ou Spaceship? Acho que é Spaceship, né? Não sei. Quem fala estadunidense aí,
Quem fala estadunidense corrente pode nos ajudar aí, tá? Muito bem então, gente. Ó, assunto de hoje publicado pela Folha de São Paulo também. A Folha tá com bastante matéria boa hoje de manhã, então quem tiver que ler um jornal só, hoje dá uma olhada na Folha, que a capa da Folha e a capa do UOL são capas bastante parecidas, principalmente nesse horário da manhã, é onde tem mais jornalismo sendo feito no Brasil hoje, tá? Quando é pra falar mal a gente fala, quando é pra falar bem a gente fala também, tá? Reportagem publicada lá na coluna Painel, editada pelo Fábio Zanini. CNJ por indícios de gastos de R$1 bilhão sem lastro na Lava Jato. Uma correção feita na vara de Curitiba e também no Tribunal Regional Federal 4 da 4ª Região, lá em Porto Alegre, se baseia na destinação de bens apreendidos e multas resultantes dos famosos e suspeitíssimos acordos de leniência, entre eles o acordo feito com a Odebrecht, né? Que o juiz Eduardo Apio, vou lembrar de novo, estava olhando para esse acordo, um acordo que foi fechado sem a CGU. Por que que isso é importante, Leandro? Ora, antes da gente ler a notícia aqui, a Lava Jato fez um acordo com a Odebrecht, chamado de leniência, que previa várias punições para a Odebrecht, entre elas a devolução de dinheiro público através de multa. Por que é importante falarmos que a CGU não foi chamada? A CGU é a Controladoria Geral da União. De quem a Odebrecht roubou o dinheiro num esquema de superfaturamento de contratos públicos? Pergunta. Resposta. De mim. De você. Né? A Odebrecht, nesse esquema de corrupção, que aconteceu, e ninguém nega isso, óbvio, né? Nesse esquema de corrupção, a Odebrecht roubou o dinheiro público. Portanto, o órgão público que deveria estar com os olhos da população nesse acordo, a CGU, não foi chamado para o acordo. Isso o Eduardo Apio estava olhando. Não por nada, talvez haja alguma relação do afastamento imediato, sem que sequer o juiz tenha sido ouvido, da 13ª Vara, né? O juiz Eduardo Apio, tá bom? Pra gente ter aqui a informação com contexto, porque senão fica todo mundo falando, né? De coisas que ficam soltas no ar e você não monta nunca o quebra-cabeça na sua cabeça. Então a gente vai ajudar você a sair desse programa mais ligado. Então monta o quebra-cabeça aí. Tem a ligação do Eduardo Apio lá pro sócio do Moro, que até agora há duas perícias, uma dizendo que é provável que tenha sido ele, outra dizendo que não se pode afirmar isso. No entanto, Eduardo Apio foi sumariamente afastado da 13ª Vara da Lava Jato, sem direito à defesa prévia, aliás, sem sequer ser ouvido. O que é que estava fazendo Eduardo Apio lá dentro? Estava olhando para dentro da Lava Jato, tá bom? Então esse é o contexto da coisa toda, a gente não pode perder ele de mirada. Vamos lá então. Técnicos do Conselho Nacional de Justiça responsável pela correção extraordinária nos tribunais da Lava Jato analisam indícios de gastos de quase R$1 bilhão sem comprovação. Eu vou até levantar aqui que me deu calor, né? Vamos levantar, vamos ler juntos essa notícia aqui publicada lá pela Folha de São Paulo. Os juízes, vamos lembrar quem está fazendo essa investigação dentro da 13ª Vara e no TRF4. Juízes, não é o Che Guevara, não é o Fidel Castro, não é a Cristina Kirchner, nem o Lula, tá? Não é, nem eu, não é. São juízes designados pelo Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Para a gente deixar bem claro isso aqui. Juízes deslocados para analisar os documentos e planilhas e também estão ouvindo depoimentos de servidores para avaliar se os trabalhos da Lava Jato são o quê? Regulares. Mesmo com as mudanças no comando da 13ª Vara de Curitiba, a auditoria vai continuar tanto na primeira quanto na segunda instância responsáveis pela operação. Como o painel revelou, isso aqui vamos tratar daqui a pouquinho, a juíza Gabriela Hart, aliada do Sérgio Moro, a juíza do Petrosix, né? Do caso que revelamos com exclusividade aqui no ICL e também na minha newsletter, agrandeguerra.com.br. Lembrando, o caso Petrosix que envolve o roubo, a subtração de patentes da Petrobras por pessoas, inclusive pelo pai da Gabriela Hart, essa é a suspeita. Uma investigação interna está sendo feita na Petrobras neste momento para apurar isso, aliás, a pedido
do presidente da Petrobras, que ouviu o ICL ao vivo, viu o ICL ao vivo e se comunicou com a gente ao vivo no dia da matéria. Então a Gabriela Hart saiu da 13ª Vara e foi substituída por outro juiz, Fábio Nunes de Martino. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? Continuando a notícia aqui, os valores sob suspeição, portanto, né, esse R$1 bilhão, vou repetir de novo porque é com B, tá? Os valores sob suspeição são oriundos de bens apreendidos e acordos de leniência. Só os acordos já movimentaram cerca de 6 bilhões, essa é a informação oficial. Então, desses 6, 1 bilhão está sob suspeita, porque não se sabe exatamente o que foi feito com esse dinheiro pela Lava Jato. Essa é a suspeita, por enquanto, do Conselho Nacional de Justiça, que investiga a operação com seus juízes. Além dos gastos, há suspeitas de infrações menores, o menores é usado aqui pelo Fábio Zanini, né? Como destinação indevida de valores para o Judiciário, para a Polícia e para o Ministério Público Federal. Inicialmente, cerca de 300 milhões em depósitos judiciais feitos por determinação da Lava Jato estavam no centro da correição extraordinária, feitas lá na 13ª Vara e no TRF4, responsáveis pela operação. Também havia a intenção de avaliar com especial atenção os acordos de cooperação internacional, isso aqui é importantíssimo, e também a forma como foram conduzidas as delações premiadas, isso também é importantíssimo. A TRF4 afirmou que a correção está sob sigilo. Delações premiadas, muitas suspeitas em relação a elas desde o começo da Lava Jato, isso não é novidade, tá bom? Isso é uma coisa. Acordos de cooperação internacional, muitas suspeitas também, inclusive suspeitas fortíssimas de cooperação ilegal entre a Lava Jato e agentes internacionais. Uma delas já comprovada, a cooperação da Lava Jato, dos procuradores com agentes do FBI dos Estados Unidos, provado, documentado, publicado. Esse assunto está encerrado, nunca foram punidos por isso, tá bom? Mas há outras suspeitas em relação também a essa cooperação internacional. Eventualmente, novas informações devem sair nas próximas semanas, inclusive aqui no ICL, tá bom? Inclusive aqui no ICL. Então fiquem ligados, porque esse caso não termina aqui. Novas informações nas próximas semanas, quentíssimas, em relação à cooperação internacional da Lava Jato com outros países. O que pode ajudar, claro, o CNJ a descobrir também o fluxo desse dinheiro que hoje o CNJ calcula em R$1 bilhão que estão investigando dentro, no seio, no bojo da Operação Lava Jato de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e companhia, tá bom? Então, ficaremos de olho nisso, fiquem de olho nisso também, porque a gente deve vir com novidades nos próximos tempos. Gente, para fechar o programa hoje, olha aqui essa notícia, então. A Gabriela Hart, né, ela pediu para sair da 13ª Vara, né? Quando o Eduardo Apio foi afastado da vara, a Gabriela Hart assumiu porque ela era a substituta natural dele, tá bom? Agora ela pediu para sair da vara, não sabemos exatamente ainda os motivos, não sabemos os motivos exatos, tá? No entanto, ela foi substituída por este juiz aqui. Então eu vou trazer uma informação para vocês e vamos deixar uma pergunta no ar no programa de hoje. A pergunta final do programa. E ao longo das semanas teremos a resposta. A Lava Jato, isso aqui eu publiquei no meu Twitter ontem, tá? A Lava Jato trocou novamente de juiz, então saiu a Gabriela Hart e entrou o juiz Fábio Nunes de Martino. Quem é Fábio Nunes de Martino? É um dos 250 juízes que assinaram um manifesto com tons claramente corporativistas durante a publicação das matérias da Vaza Jato que atingiam diretamente Sérgio Moro. O senhor Fábio Nunes de Martino, que é, portanto, hoje o juiz titular
dos processos herdados da Lava Jato, lá na 13ª Vara, assinou esse manifesto para apoiar o Moro na época das matérias da Vaza Jato e chamou as conversas que o Moro tinha com o Deltan e com outros procuradores pelo Telegram, que já foram exaustivamente analisadas, várias delas ilegais, antiéticas e imorais, para dizer o mínimo. O novo juiz da Lava Jato, Fábio Nunes de Martino, assinou um documento apoiando o Moro, dizendo que aqueles eram diálogos republicanos. Tá? Então, podemos dizer, com uma boa dose de certeza, que lá atrás, em 2019, quando o mais novo, mais recente juiz da Lava Jato assinou este documento, ele era, portanto, um apoiador de Sérgio Moro. Deixaremos a pergunta final para que as pessoas possam responder nos comentários. Será que o juiz da Lava Jato, Fábio Nunes de Martino, ainda pensa isso? Ou será que 4 anos depois da Vaza Jato, depois de tudo que veio à tona, ele pode reavaliar sua posição, falar que antecipou seus fatos, que não conhecia todos os elementos e que hoje está claro que Sérgio Moro, como aliás a justiça já autorizou, é um juiz corrupto. Sabiam que vocês podem usar essa palavra para o Sérgio Moro? Sim, né? O nosso colega jornalista Glenn Greenwald, né, foi processado pelo Moro porque o Glenn chamou o Moro de juiz corrupto, né? Porque na lógica do Glenn, o Moro fez o quê? Corrompeu o sistema acusatório. A palavra corrupção não é usada só para roubar dinheiro, né? Você pode corromper várias coisas, né? Inclusive o sistema judiciário, o sistema de justiça, né? O Moro, portanto, perdeu esse caso. Então a justiça autorizou o Glenn Greenwald e, por consequência, a todos nós, de chamarmos o Sérgio Moro de juiz corrupto, né? Isso está autorizado pela justiça. Para além disso, está autorizado também chamá-lo de juiz imparcial, não, de juiz parcial. Um juiz que perdeu a sua imparcialidade. A pior coisa que pode ter na carreira de um juiz. Quem nos autoriza a falar isso? Claro, o STF, que tomou essa decisão também. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender se esse substituto da Gabriela Hart ainda acha que os diálogos revelados pela série Vaza Jato eram diálogos republicanos. Ele assinou esse manifesto em apoio ao Sérgio Moro alguns anos atrás. Muito bem, ultimíssima notícia do dia, porque estamos realmente agora no final do programa. Deixa eu apagar aqui. O jornalista Igor Gadelha traz essa informação lá no jornal Metrópolis. Após mudar de juiz, 13ª Vara de Curitiba deve perder a Lava Jato. Notícia de última hora, portanto, desembargadores do TRF4 avaliam tirar a Lava Jato da 13ª Vara Federal de Curitiba e redistribuir os casos da operação para outras varas criminais. Não sei, sinceramente, se isso é bom ou não, porque obviamente vai pulverizar os processos e esse pode sim ser um movimento para evitar, principalmente, que a investigação do CNJ tenha consciência e conhecimento geral do que acontece dentro da 13ª Vara. Porque a partir do momento em que você pulveriza os processos para outras varas, você pode impedir o acesso ao CNJ ou dificultar a investigação. Tá bom? Então, olho nisso, que isso pode ser sim um movimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também é investigado neste caso dessa correção do CNJ, tá bom? Gente, é isso. Terça-feira, 20 de junho, 8 horas em ponto. Este foi o ICL Desperta, o Desperta ICL. Nós voltaremos amanhã, 7 horas da manhã. Muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam o programa ao vivo hoje. Deixa seu like, assina o canal, compartilhe o nosso link e agora o link do ICL Notícias primeira edição está na caixa de comentários. Clica que o programa está quentíssimo também. Nós voltamos amanhã. Um beijo para todo mundo. Tchau!